Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui nesse monte, no primeiro dia da semana, dizimando esse tempo ao Senhor e buscando um fortalecimento espiritual para a minha vida. Mas eu tenho uma palavra nesta manhã da parte do Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, do primeiro verso ao seguir, que Jesus diz que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Aí ele diz assim: faça tudo o que eles lhe disserem, observai e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não procedais como eles procedem, porque falam, pregam e não vivem. Trazendo para nosso contexto atual, eu observo que muitos hoje querem que as pessoas vivam o que elas não vivem. Aí Jesus refere-se aos tais, como se referiu aos escribas e fariseus, como hipócritas. Como é que eu quero que as pessoas vivam a vida correta? É o sentido figurado no qual estou falando. Sendo que eu mesmo não consigo viver uma vida correta. Sendo que eu mesmo não consigo viver aquilo que eu quero que as pessoas vivam. Então, a coisa que nós temos que aprender com esta palavra, que Jesus disse: observe tudo e pratique o que eles disserem, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é inefável. E Deus, ele usando o apóstolo Paulo, ele diz, se eu não me engano, na carta aos Romanos, que seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, antes de você querer que as pessoas sejam o que você não é, primeiro examine-se a si mesmo. Porque para eu querer que as pessoas sejam exemplos, sejam pessoas direitas e pessoas corretas, primeiro eu tenho que trazer o que é correto e viver o que é correto na minha vida. Então eu trago esta reflexão para a nossa vida nessa manhã. Como Jesus ele censurou ali os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus eram homens como tem muitos hoje aqui na terra, que querem mostrar uma coisa que eles não são. E aí Jesus os repreendeu e falou para a multidão que eles deveriam seguir o que eles estavam dizendo, observar e seguir dentro da palavra. Então hoje é um conselho que eu dou para as vossas vidas: siga o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Porque não tem um ser humano aqui na terra perfeito, todos nós somos falhos, sujeitos ao pecado. Então, siga o que está escrito na Bíblia, a palavra do Senhor. E um conselho também que eu dou: quando você, para os que não são cristãos, quando você se converter, seja um exemplo, procure ser um exemplo para aqueles que te observam. Porque é muito fácil eu querer perfeição nas pessoas e ser imperfeito, e não haver perfeição na minha vida. Então, quando nós nos incomodamos com o procedimento e o viver de cada pessoa, eu tenho que procurar, primeiramente, me converter. Quando eu quero buscar perfeição nas pessoas, eu tenho que procurar me converter, e quando eu me converter, ser um exemplo para aqueles que observam o meu cotidiano. Então eu deixo essa reflexão para nossas vidas nesta manhã. Jesus ele repreendeu, censurou os escribas e os fariseus, porque pregavam e não viviam. Então nós temos que viver o que nós pregamos e pregar o que nós vivemos. Esta é a palavra que eu deixo para a nossa reflexão nesta manhã, e que o Senhor Jesus os abençoe. Amém.